Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Saboia. Meu sinal, um S levado ao meu bigode. Meu sinal em Libras. Eu sou professor de matemática da Rede Municipal de Natal. Eu estou com uma camisa branca, gola azul e manga com um leve detalhezinho azul. Eu tenho estatura baixa, cabelos lisos, pretos, estilo lá os orientais lá. Uso um leve bigode. Sou de cor moreno leve. A nossa aula é a aula de número 11. A aula de número 11, cujo assunto é álgebra. E o tema de hoje da nossa aula é cálculos algébricos. Bem, a meta da nossa aula, as metas, são as seguintes. Primeiro, nós vamos conhecer uma expressão algébrica e classificá-las, saber que tipo de expressão ela é. Nós temos vários tipos de expressões algébricas e uma das nossas metas é saber classificar que tipo de expressão ela é. A segunda é você perceber as variáveis e as operações contidas naquela expressão algébrica. Cada expressão algébrica vai trazer uma ou mais operações e variáveis envolvidas naquela expressão. A terceira meta é perceber a importância das expressões algébricas no nosso dia a dia. Elas são muito importantes, muito embora elas passem despercebidas na maioria das vezes, mas elas estão enrustidas nas nossas vidas, no nosso dia a dia. A quarta meta é ficar apto a calcular o valor numérico dessas expressões algébricas. É a nossa quarta meta. Bem, no nosso próximo slide, nós vamos ver cálculos algébricos. Para iniciar o nosso estudo dos cálculos algébricos, nós devemos primeiramente entender o que é uma expressão algébrica. Expressão algébrica. Vamos partir do princípio, as ideias a partir do princípio. Próximo slide. Olha lá. Primeiramente, expressão. Expressão ao pé da letra. É toda ação que leve uma mensagem ou uma ideia para uma outra pessoa. Um simples gesto. Se eu faço isto, eu estou dizendo que alguma coisa está perfeita, está legal, está bom. Se eu faço isto, estou dizendo que alguma coisa não está muito bom. E tem outras expressões com simples manuseio dos dedos que levam uma ideia ou uma mensagem a uma outra pessoa. Ou também pode ser por escrito em português, tipo eu te amo, eu te odeio, não gosto de você, escrito em português. Como também na matemática, também nós usamos expressões para transmitir os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, na matemática também é assim. Toda mensagem que alguém expressa em linguagem matemática, ela é uma expressão matemática. Dependendo da forma que ela se apresente, também ela pode ser classificada. Se a expressão envolve apenas números e operações, ela é chamada de expressão matemática numérica.
quando ela envolve só apenas números e operações. Por exemplo, se eu tenho apenas 1 mais 3 igual a 4, isso é uma expressão matemática. Outra forma de expressão, outro tipo de expressão é quando ela envolve letras, números e operações. Então, se a expressão envolver letras, números e operações, ela já ganha um novo nome. Como é o nome dela agora? O nome dela agora passa a ser expressão matemática algébrica. No dia a dia, o professor apenas pronuncia expressão algébrica, mas ela é uma expressão matemática algébrica. Se ela envolver letras, que são chamadas de variáveis, números e operações. Então, se eu tenho, por exemplo, x mais 2, isso já é uma expressão matemática. Eu estou levando para você uma ideia de matemática. Uma ideia. E ela envolve letra e a operação de soma. Então, ela é uma expressão algébrica. Das mais simples, mas é um exemplo. Tá certo? Então, seguindo a nossa aula, no próximo slide, as expressões algébricas, como eu já falei, elas estão presentes no nosso dia a dia, principalmente no auxílio das ciências, como a física, para calcular a velocidade de um carro ao se deslocar de uma cidade para outra, distância entre planetas, e na química também, na própria matemática. A geografia também se auxilia muito das expressões algébricas da matemática, a biologia, as ciências contábeis. Então, muitas ciências, elas se auxiliam da matemática, principalmente das expressões algébricas, para expressar os seus conteúdos. O primeiro matemático que teve a ideia de usar letras para representar números desconhecidos foi um matemático francês chamado Viette, François Viette. Então ele teve a ideia seguinte, que muitas vezes nós temos uma expressão preparada para um cálculo que ele é usado várias vezes, e esses valores que vão ser atribuídos nessa expressão, eles variam, dependendo da situação. Então, Viette tinha muita dificuldade disso, e ele teve essa ideia. Bem, se aqui vai ter sempre o mesmo número envolvido, vai ter um número envolvido nessa operação, eu vou ter a ideia, eu vou botar uma letra representando. É semelhante você no dia a dia. Você na escola, você tem um amigo que gosta de sentar, ou uma amiguinha que gosta de sentar ao lado. E ela diz, de repente ela sabe que você vai chegar mais cedo no colégio. Então ela diz, olha, guarda meu lugar. O que você vai fazer ao chegar lá? Você chega primeiro que ela, você pega logo um livro ou uma maleta e vai colocar naquela cadeira onde sua amiguinha vai sentar, ou seu amiguinho. Então, ali, aquela maleta ou aquele livro, ele está marcando o lugar de uma pessoa que vai chegar. Assim são as letras na matemática. Quando coloca-se uma letra numa expressão, ela está marcando ali o lugar de um número que ele vai chegar e vai ser colocado ali naquele lugar. Da mesma forma, sua amiguinha vai chegar, tirar a malinha e sentar no lugar. Toda pessoa que chegar sabe que aquele lugar já está preparado para receber uma outra pessoa. Assim são as letras nas expressões algébricas na matemática. Depois de Viette, outros matemáticos viram essa boa ideia, como René Descartes, que também era francês, e outros matemáticos foram usando e pouco a pouco foram aperfeiçoando esse uso das letras, que são chamadas de variáveis, nas expressões algébricas, nos cálculos matemáticos. O nosso próximo slide
nós vamos ver alguns exemplos do nosso dia a dia. Um exemplo que é muito usado no dia a dia, expressão algébrica, que é muito usado no nosso dia a dia, é o índice de massa corporal, ou índice de massa corpórea. Ele é abreviado, para não precisar escrever tudo isso, o índice de massa corporal é abreviado só por IMC, índice de massa corporal. Quando é que eu uso isso, professor? Que eu nunca vi minha mãe usar isso. Ora, você usa isso quando a sua mãe leva você ao médico. Quando a mãe leva uma criança ao médico, o médico quer saber a situação nutricional daquela criança. Se ele está desnutrido, se está abaixo do peso, com peso normal, se ele está acima do peso ou obeso. Então, esse índice de massa corporal, ele sempre é usado no nosso dia a dia. Às vezes você nem percebe que o médico, quando chega aqui, bota a criança para pesar e medir a altura da criança, você não sabe o que ele vai fazer, mas ele vai usar essa fórmula que vai aparecer aí. Como é que calcula o índice de massa corporal de uma pessoa? Você pega a massa daquela pessoa, a massa em quilogramas, a massa é aquele valorzinho que a balança lhe mostra. Lembrando que balança, ela não dá o seu peso. Balança, ela mede a sua massa. O seu peso é uma outra coisa. É um outro valor referente, que calcula com a ajuda da massa. Então, a balança mede a sua massa, que deve ser em quilogramas. E em seguida, você divide por a altura do menino elevada ao quadrado. Ao quadrado é esse doisinho que aparece aí acima de H de altura. Outro detalhe é que a altura deve ser dada em metros. Então, nessa fórmula, ela tem essa exigência. A massa tem que ser dada em quilogramas, a altura tem que ser dada em metros. Tá certo? Calculando isso aí, o médico vai poder dizer qual é a situação nutricional daquela criança. Uma outra também é a forma da energia. Essa aí, vocês certamente vão lembrar de uma pessoa que sempre mostra as fotos, ele já morreu, né? É Einstein. E é aquele que sempre tira fotos fazendo careta, com a linguinha para fora, aquele velhinho assanhado de cabelo branco. Então, ele descobriu essa fórmula aí da energia. Ele descobriu que quando você separa uma massa que está ligada, quando você separa uma massa, quebra alguma coisa, quebra uma caneta, quebra um pedaço de arame, alguma coisa, tudo que você quebra, qualquer massa, ela libera uma quantidade de energia. E ele descobriu que essa quantidade de energia, ela é calculada pegando aquela massa que você quebrou, só no local, a massa existente só no localzinho onde você quebrou. Pega aquela massa e multiplica pela velocidade da luz elevada ao quadrado. Esse C é representado velocidade da luz. E M é a massa, que também deve estar em quilogramas. Aí, certamente, normalmente, que eu gosto muito, aquele aluno lá de trás da sala levanta a mãozinha e pergunta: professor, qual é a velocidade da luz, professor? Tá aí para os curiosos. A velocidade da luz, ela é 299.792.452 metros por segundo. O que significa isso? Enquanto o relógio faz aquele tic-tac, tic-tac, quando ele faz o tic, quando ele faz o tac, a luz já terá percorrido toda essa distância aí em metros, que em quilômetro dá 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, em um segundo ela já passou da Lua, já está muito longe. Então está aí a velocidade da luz. E também,
Como é que eu vou saber, professor, depois que eu calculo o índice de massa corporal de uma criança, de uma pessoa mesmo adulto, não importa? Como é que eu vou saber se ela está obesa, se ela está pré-obesa, se ela está com abaixo do peso? Então, existe também uma tabela, que essa tabela é regulamentada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e está aí essa tabelinha aí para os curiosos. Se calcula o índice de massa corporal de uma pessoa, vai nessa tabela. Se o índice de massa corporal daquela pessoa der um valor menor do que 16, aí a pessoa está com subpeso severo, abaixo de, com o peso abaixo, muito severo, ou seja, ele está com um índice de desnutrição severo, há perigo talvez de morte, não sei. Então, se esse númerozinho que deu no índice de massa corporal, quando você dividiu a massa do indivíduo pelo quadrado da altura dele, lembrando que o quadrado é a altura vezes a altura, por exemplo, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então, se der um número entre 16 e 19,9, um pouquinho menos que 20, então ele está com subpeso, ele está abaixo do peso, não é tão perigoso, não está num ponto tão perigoso, mas está abaixo do peso, está com subpeso. E se o índice de massa corporal dele é de 20 a 24,9, ou seja, quase 25, então ele está com peso normal. Tá? O indivíduo está com peso normal. Se o índice de massa corporal, o IMC, der entre 25 e 29,9, perto de 30, quase 30, então ele está com agora é acima de, está com sobrepeso, já está quase obeso. Pré-obeso, que pronunciam no dia a dia. E se ele der, o índice de massa corporal der depois de 30 e 39,9, ou seja, acima de 30 e antes de 40, ligeiramente antes de 40, ele já está considerado um indivíduo obeso. E se esse índice, aumentando mais ainda, se o índice der acima de 40, então ele já será considerado um obeso mórbido. O que é um obeso mórbido? É aquele que está tão gordo que a sua musculatura não aguenta mais, não suporta mais o peso do próprio corpo. E ele está mórbido, ou seja, ele não se movimenta. No nosso próximo slide, nós vamos ver alguns exemplos. Os tipos de expressões algébricas. Uma expressão algébrica, ela pode ser considerada expressão algébrica inteira. Quando é que isso acontece? Quando é que ela é uma expressão algébrica inteira? É quando uma expressão algébrica é inteira se ela não tem nenhuma variável, lembrando que variável é letra, quando ela não tem nenhuma variável no seu denominador. Denominador, considerando uma fração, o traço fracionário, numerador em cima, denominador embaixo. Então, se a fração, a expressão algébrica, ela não apresentar nenhuma variável no denominador, então ela é uma expressão algébrica inteira. Um exemplozinho bem fácil nessa expressão: 3 vezes x vezes m vezes k. As letras eu escolhi de forma aleatória. Isso aí é uma expressão que não é tão importante como aquelas que eu acabei de mostrar.
não são muito conhecidas. Essa aí eu criei de memória imediato. Então, como eu fui o criador da expressão, eu posso escolher as letras, as variáveis. Posso escolher qualquer letra como variável. Então, esse x aí é um número que vai ser escolhido. Esse m é um outro número e esse k é um outro número. Então, 3, pontinho, outro detalhe. É que no manuseio das expressões algébricas, não fica um pouco confuso ou muito confuso você usar aquele símbolo antigo de multiplicação com um x, senão confundiria o x da variável e o x da operação. Então, usa-se comumente um pontinho. X, pontinho, 3 vezes, que é um pontinho, x vezes m vezes k. Ou simplesmente, quando escrevemos rapidamente, não é obrigatório colocar esse vezes, esses pontinhos, colocar só 3xmk. Então, você terá que lembrar que entre o 3 e o x tem um vezes, entre o x e o m tem um vezes, e entre o m e o k tem um sinal de multiplicação, vezes. Tá certo? Continuando, no nosso próximo slide, vamos ver uma expressão algébrica fracionária. O que é uma expressão algébrica fracionária? Uma expressão algébrica, ela é chamada de expressão algébrica fracionária quando ela tem pelo menos uma variável, uma letra no seu denominador. Lembrando de novo, fração faz referência ao traço fracionário, um traço horizontal, termo em cima e termo embaixo, numerador, denominador. Então, se a expressão algébrica tiver a forma de fração e no denominador apresentar pelo menos uma variável, pelo menos uma letra, então ela será chamada de expressão algébrica fracionária. Expressão algébrica fracionária. Um leve exemplo. Um exemplo simples aí também eu criei o exemplo. Eu tive a liberdade de escolher as letras. Então, 5 vezes, olha o pontinho aí. M vezes T e vezes K. Agora, traço fracionário, olha o traço fracionário aparecendo, é um traço horizontal. E embaixo dele eu coloquei y mais t. Então, verifique que essa expressão algébrica, lembrando, por que a expressão algébrica eu esqueci, professor? É porque ela envolve, olha aí, números, que é o 5, letras, que é o M, o T, o K, o Y, números, letras e operações. Temos aí as operações de multiplicação e soma nesse exemplo aí. E também, no dia a dia, no manuseio rápido, a gente perde tempo em botar pontinho, pontinho, pontinho. Então, não é obrigatório. Você pode escrever essa expressão aí de outra forma. Só assim. 5mtk sobre x, y mais t. Sobre y mais t. Então, a operação de soma não tem como não apresentar. É obrigatório, de soma ou subtração. Pois bem, no nosso próximo slide, nós vamos ver mais alguns exemplos. Mais alguns exemplos comentados. Observem esse primeiro exemplo aí. 5, pontinho, M, pontinho, K, pontinho, Y. Sobre, ou seja, o traço fracionário, apareceu. E embaixo do traço fracionário, ou seja, no numerador, nós temos Y mais 7. Então, botei aí, igual a 5mky sobre Y mais 7. Novamente, chamando a atenção.
No manuseio rápido, não é necessário que coloque pontinho, pontinho, pontinho. Então, como nós temos aí essa expressão algébrica, ela apresentou pelo menos uma letra, que foi a Y, pode ver ali, a letra Y no denominador, então ela já passa a ser uma expressão algébrica fracionária. Nesse outro exemplo aí, no segundo exemplo, eu já não coloquei os pontinhos, porque nós estamos já nos acostumando que tem um pontinho, um pontinho, um pontinho. Não esqueçam nunca isso. E principalmente na hora de fazer os cálculos, você deve relembrar esse pontinho. 5mky sobre 7. Então, nós, embora temos aí o traço fracionário, mas embaixo tem apenas um número, ou seja, uma constante. Número também é chamado de constante. Então, porque não varia. Então, embaixo nós temos aí um número, não tem variável. Então, ela continua sendo uma expressão algébrica inteira, embora tenha sido apresentado aí para você o traço fracionário, mas ela não tem variável no denominador. E desse terceiro exemplo, 2x mais y sobre traço fracionário, 3x menos 7. Ó, uma variável x no denominador. Então, trata-se de uma expressão algébrica fracionária. Espero que esteja sendo bem claro, para você saber diferenciar uma fracionária de uma inteira. Vamos ver o cálculo numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica, ele pode ser calculado quando forem conhecidos os valores sugeridos para cada uma das variáveis envolvidas naquela expressão. Vamos a alguns exemplos. Esse índice de massa corporal, índice de massa corpórea também pode ser chamado, IMC. Botei uma situaçãozinha, problema aí, interessante, do dia a dia. Diz, supondo que certa criança tem 18 quilogramas. Lembre, é a massa dela, não é o peso, é a massa. Certa criança tem 18 quilogramas e mede 95 centímetros. É um garotinho assim. Mas veja, percebam aí que a massa da criança está dada em 18 quilogramas. Ótimo, nós queremos lá para aquela formulazinha em quilogramas, tá ok. Mas a altura da criança está dado em centímetros, 95 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Se nós temos 95 centímetros para transformar em metro, divide por 100. Ou seja, a vírgula anda da direita para a esquerda, 2 casas, que fica então 0,95 metros. Está transformado em metros, pronto para ser usado naquela fórmula. Pergunta, qual é o índice de massa corporal daquela criança? Começando, imediatamente você tem que relembrar a fórmula. Como é a fórmula, professor? Relembrando a você, a fórmula. Índice de massa corporal é a massa da pessoa em quilograma, apareceu aí o quilograma. Se você botar em outro valor, já não vai ser o ideal. Dividido por a altura da criança ao quadrado, em metros. Eu digo criança porque está falando aí criança, mas vale para adulto, para idoso, não importa. Fazendo, relembramos a fórmula, agora vamos começar. O índice de massa corporal vai ser traço fracionário aparecendo, ó. Olha o traço fracionário. Vamos ter numerador e denominador. O que nós vamos colocar no numerador? É indicado que é posto a massa do indivíduo. Quanto é a massa da criança? 18 quilogramas. Está posto. Apareceu aí. A altura elevada ao quadrado. O que é a altura ao quadrado? É ela vezes ela mesma. Altura vezes altura. Quanto é a altura? 0,95. Tá aí, metros. Multiplicado por ela novamente. 0,95 metros. Em cima, no numerador, temos 18 quilogramas.
Não vai mudar nada. E nós temos que fazer o pequeno cálculo de baixo. 0,95 vezes 0,95. Monta uma continha ou vai na calculadora rápida e faz. Vamos encontrar o valor. 0,95 vezes 0,25 dá 0,9025. Dividindo, nós vamos ter aqui o índice de massa corporal da criança. Deu 19,944 quilogramas por metros quadrados. Qual é a situação dessa criança? Deu 19,9, menos que 20. Menos que 20, qual a situação da criança? Menos que 20, ela está com subpeso. Ela não está com índice de desnutrição severo, mas já está abaixo do peso. Manda para casa da voinha, lá tem comida boa, o menino recupera o peso. Mas tem que trazer logo, porque comida de voinha é bom demais, logo logo ele vai estar obeso, né? É um conselho. O próximo situação, problema, ela diz aí, vamos agora calcular o valor numérico dessa expressão algébrica aí também que eu criei. Não é uma expressão de tanta importância, só aqui para nossa aula. Diz 3x vezes m vezes k. Calcule o valor numérico dessa expressão considerando que o x é 5, o m é 2 e o k é menos 7. O que vamos fazer? Botar a expressão aí preparada, lembrando que ela é 3xmk, é a mesma coisa que 3 vezes x vezes m vezes k, usando os pontinhos. Preparando ela para ser resolvida, ó, 3 é constante, não varia, vezes o x. Qual é o valor de x? Você pega lá o valor de x, que é 5, põe no lugar do x, ó. Semelhante àquela garotinha que mandou o menino botar a bolsa no lugar dela, chegou, tira a bolsa e bota lá a menina no lugar. Fizemos aí, tiramos o x, colocamos o 5. O m, quanto vale o m? O problema disse, o m vale 2, tira o m, coloca 2 no lugar dele. O K, quanto vale o K? Menos 7, tira o K e bota menos 7. Efetuando aí os produtos, olha, 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 2 é 30, e 30 vezes menos 7, menos por mais dá menos 210. Esse aí é o nosso exemplo numérico de novo. No nosso próximo slide, nós vamos ver mais um exemplo, uma situação, problema também. Criei uma expressão, uma outra expressão algébrica, agora ela envolvendo fração, o traço fracionário. Eu criei aleatoriamente também. Diz assim, vamos calcular o valor numérico da expressão abaixo, considerando que o x é 5 e o y é 4. Nessa expressão aí. Em outra expressão, em um outro problema, situação problema, claro, o x já passa a ser um outro valor e o y passa a ser um outro valor. O nome é variável, significa que varia de situação para situação. Lá no índice de massa corporal é variável. A variável é m e a variável é altura. Claro, cada criança tem a sua característica, tem a sua massa e tem a sua altura. Então, vai variando, por isso, variável. Então, vamos aí. A fração algébrica que eu criei foi 2 vezes x mais y sobre traço fracionário 3 vezes x menos 7. O x é 5 e o y é 4. Começando, preparando ela aí para fazer. O igual, o traço fracionário, vamos começar. Substituir. O 2 é uma constante e não varia. Vezes o x. Quanto é o nosso x? Mandou colocar valor 5. Então, 2 vezes 5 mais o y. Quem é o y? É 4. 2 vezes 5 mais 4. Embaixo, no denominador, 3 vezes o x menos o 7. Então, 3 vezes o x, que é 5, menos 7. Fazendo aí, temos em cima uma expressãozinha numérica, tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro a multiplicação. 2 vezes 5 é 10, mais 4.
Embaixo, temos também uma pequena expressão numérica. 3 vezes 5, menos 7. 3 vezes 5 é 15, menos 7. Fazendo, continuando. 10 mais 4, claro, 14. 15 menos 7, muito simples, é 8. Outro detalhe interessante. O traço fracionário, ele também indica uma divisão. Então, sempre que lhe for apresentado uma fração, um número sobre o outro, aquele traço ele está lhe sugerindo uma divisão. Por exemplo, eu tenho 20, traço fracionário e 5 embaixo. 20 dividido por 5. Então, o traço fracionário, ele indica uma divisão, ele sugere uma divisão. Então, nós temos aí 14 sobre 8, numerador 14, denominador 8. 14 dividido por 8, então nós temos 1,75, ou seja, 1 inteiro e 75 centésimos, essa é a leitura correta. A gente no dia a dia, os números decimais, a gente diz 1,78, isso não é a leitura do número, eu estou descrevendo o número como ele se apresenta, 1,75, não é a leitura é 1 inteiro, do lado de cá inteiro, do lado de lá, parte decimal. 1 inteiro e 75 centésimos. É a leitura do número. Quando eu digo 1,75, eu não estou lendo. Não estou fazendo a leitura do número. Eu estou descrevendo o número. Como é que ele está se apresentando? Tá certo? Bem, nós terminamos a nossa aula. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.